Bom, a gente começa a Gazeta Esportiva quente e para responder a pergunta da nossa enquete, nada melhor do que ele. Alguém com experiência no apito. Nosso primeiro convidado de hoje aqui no Gazeta Esportiva é o ex-árbitro Alfredo Loeblin. Boa noite, Loeblin. Muito obrigada por nos atender. Depois das polêmicas envolvendo aí a arbitragem, você acha que o Rafael Claus é a melhor escolha para apitar o primeiro jogo da final? Boa noite novamente. Boa noite, Michele. Prazer falar com você. Um abraço ao Salazar, ao Garrafa. Não foi uma boa escolha por um simples motivo. Eu concordo com o Salazar que o Claus é um dos melhores árbitros, não de São Paulo, do país. Mas ele não vive um bom momento. E eu sou totalmente contrário a essas teorias de conspiração, porque o torcedor do Palmeiras nos últimos anos reclama de qualquer árbitro. Se for escalar Jesus Cristo, o cara do Palmeiras vai reclamar. Agora, você evita esse tipo de coisa se você não escalar o árbitro. Né? Então, eu particularmente tenho certeza que vai ser o Luiz Flávio que vai apitar a final, seria uma surpresa o Flávio de Souza, mas a comissão de arbitragem, ao escalar o Claus, uma tentativa de ter o que teoricamente é FIFA, né, os melhores para poder fazer as finais, ela se complica e joga um risco no jogo que não precisava. Porque algumas pessoas do Palmeiras entraram em contato comigo, isso é provocação ao Palmeiras. Eu acho que não é provocação ao Palmeiras. E, aliás, muita gente passou batido num outro detalhe da arbitragem, Michele e amigos. Primeira coisa, são 11 pessoas na arbitragem do jogo de amanhã. É um cabidaço de emprego. E fora isso, olha que absurdo. O Daniel Zioli, que é o assistente número 2, e o Anderson Coelho, que é o 5º árbitro, eles estavam naquela final polêmica de 2018, Palmeiras e Corinthians, no Allianz. Então, para que você vai escalar no mesmo jogo o Claus, que vem de 2 polêmicas, com um assistente que foi do lado que o suposto pênalti do Dudu, certo? Com o 5º árbitro que participou de todo aquele problema. Quer dizer, não basta você ser honesto, você precisa aparecer. Então, eu acho que você tem árbitro sim, assistente sim, gente que pode trabalhar no jogo, talvez não com 100% da competência do Claus, que, repito, não vive um grande momento, mas você não pode ficar provocando e criando teoria do caos desse jeito. Muito bem colocado e muito bem ele percebeu. Com a palavra Ana Paula, né? A gente vai tentar, está tentando um contato aí com a Ana Paula, ver se a gente consegue colocar a Ana Paula amanhã para falar sobre esse tema aí, que é polêmico, e já deixando um abraço aqui para o meu amigo Loeblin, um cara que fala o que pensa, ele comunga com a minha ideia também, o Claus, um dos melhores do Brasil, mas para esse momento você evita polêmica. E na arbitragem, pelo que o Loeblin falou, acho que temos uma aglomeração então nessa equipe, né? São 11, nossa, né? No momento que não pode aglomerar, está aglomerando os caras. Agora, Loeblin, Corinthians e Palmeiras é pressão, a gente sabe disso. O fato de não ter torcida, né, para o árbitro é mais confortável? Garrafa, sem dúvida, né? Sem dúvida. Primeiro que para chegar para apitar um Palmeiras e Corinthians, o árbitro tem que estar pronto. Então, teoricamente, por mais que ele vá para o jogo e ele escute sem ouvir, né, ou ouça sem escutar, sem a torcida facilita bastante. Inclusive o trabalho em relação aos bancos de reserva, porque você consegue escutar tudo, né? Quem está dizendo, o que está dizendo, o que está xingando. São 2 treinadores que reclamam demais da arbitragem, jogam muito, né, nessa coisa de arbitragem e, sem dúvida alguma, que sem o torcedor favorece bastante para o árbitro. Se o árbitro falar que não tem problema nenhum, por mais que ele seja maduro, aprenda a ouvir sem escutar, sem o torcedor, é claro, fica muito mais fácil. E aí, Thiago Salazar, pergunta para o ex-árbitro Alfredo Loeblin. Loeblin, boa noite, um prazer falar contigo. Eu acho que você disse bem quais são os meus argumentos por entender que o Claus deveria sim ser escalado. Tem os árbitros que se envolveram na confusão de 2018 que estarão no jogo. Tem também, muita gente não reparou, o Thiago Duarte Peixoto. Ele será o VAR desse jogo. Para quem não lembra, ele é o árbitro que trocou a expulsão do Gabriel com o Maicon justamente no Corinthians e Palmeiras, que deu aquela confusão toda. Então, assim, reclamação vai ter dos dois lados. O Corinthians não quer o Peixoto, o Palmeiras não quer o Claus, por isso que eu entendo que a federação tem que escalar os melhores e ponto final. Independente se vai agradar, se não vai agradar. E eu queria saber de você, com a sua experiência, Loeblin, como que isso tudo que a gente está discutindo aqui, desde antes de ontem, como que isso tudo influencia na atuação do árbitro que vai para um jogo desse, porque a gente sabe que ele está vendo isso tudo, né? Esse papo de que eles não acompanham, eles sabem disso tudo que está acontecendo. Como que o cara vai para o campo? Salazar, mais uma vez um grande abraço a você.
ele pode estar ouvindo, mas não deveria ouvir. Quando o árbitro chega em um determinado momento da carreira e vai apitar a final desse pote, que, repito, para fazer um Palmeiras e Corinthians, ainda mais uma final, não é para qualquer um, ele tem que se isolar. Então, se for um árbitro que ficar na internet, olhando redes sociais, olhando o que está acontecendo, né, acompanhando o Gazeta Esportiva, o que vai acontecer? É lógico que ele vai chegar no jogo e ele vai estar influenciado por uma série de coisas que ele escutou, que ele ouviu. Então, eu particularmente acho, né, que todo esse grupo de arbitragem deveria estar isolado, mas no sentido não só isolado fisicamente por causa do Covid, isolado de toda essa pressão do jogo. Porque é claro que tanto o Thiago quanto o Lucha, mais o Lucha, que é muito mais rodado que o Thiago, sabe usar muito bem essa questão extracampo. Então, se o árbitro participar disso, ficar vendo, ficar ouvindo, vai influenciar no trabalho dele, é claro. Mas, na minha ótica, repetindo, acho que a escala poderia ser feita de uma outra maneira, porque você está expondo. A culpa não é do Klaus, e, aliás, deixar bem claro, a culpa não é do Corinthians. Pessoal, não é do Corinthians, a culpa é, na minha visão, da comissão da arbitragem, que podia ser... tá pegando fogo, gente. Em vez de jogar gasolina, joga água, né? Muito bom, Alfredo Loeblin. Muito obrigada pela sua participação aqui no Gazeta Esportiva, falando para o nosso público, expondo aí a sua opinião, fazendo as suas considerações sobre o clima quente que antecede esse grande derby. E assim que as coisas melhorarem, você já é nosso convidado para o Mesa Redonda, tá bom, meu querido? Brigadão. Sempre um prazer falar com vocês. Beijão, Michele, Garrafa, Salazar, mais uma vez um abraço. Um abraço a todos. Abraço.